Eu gostaria muito de começar por agradecer a presença, julgo que, se não está, mas irá estar, de um representante da autarquia e agradecer muito à direção do Cineclube de Guimarães, que está aqui representada pela direção do Cineclube, porque toda a ação do Plano Nacional de Cinema se tem concentrado nesta possibilidade de firmar colaborações com entidades que pertencem ao setor da cultura e do cinema, aproximando-as mais das escolas. Portanto, esse tem sido o nosso grande objetivo. E em Guimarães, esta parceria já está longamente enraizada por via da ação de diversas entidades culturais, com destaque para o Cineclube de Guimarães. E, portanto, no fundo, o que nós vimos aqui fazer, o que vimos aqui dizer, é que estamos muitíssimo satisfeitos por podermos participar neste trabalho que já é feito em Guimarães, e podermos também contribuir de alguma forma para esse trabalho, deixar os parabéns ao Cineclube de Guimarães por toda a ação que estão a desenvolver, que têm vindo a desenvolver na cidade e que só pode ser um motivo de orgulho para Guimarães e para todos nós. E agradecer também as presenças, ainda que virtuais, dos secretários de Estado, do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação, o professor João Costa, e do Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, o Dr. Nuno Artur Silva, que não puderam, de facto, estar presentes, mas nos deixaram intervenções gravadas que iremos passar de seguida. E não queria deixar de frisar a minha gratidão pessoal pelo acompanhamento que quer a tutela da educação, quer a tutela da cultura têm feito ao Plano Nacional de Cinema nestes anos em que estamos no terreno. E para que fique para registro, também não queria esquecer a ajuda e a colaboração da doutora Mariana Liz, da doutora Antonieta Ferreira e da doutora Cristina Matos Silva, do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, que não estão aqui presentes, mas faço questão que fique o registro do trabalho e da colaboração delas. E um agradecimento muito especial, mas não menos sentido, à Escola Secundária Martins Sarmento, através da presença da direção da escola, da doutora Ana Silva, e aos professores que estão presentes, à equipa do Plano Nacional de Cinema desta escola, ao Dr. Carlos Félix, que coordena a equipa do Plano Nacional de Cinema e que tem sido uma ajuda inestimável nestes últimos dias, e aos alunos do curso técnico de multimédia desta escola, o Diogo, o Hélder, o Fábio e o Rafael, que aceitaram o desafio de filmar e fazer esta reportagem do evento para que possa ser partilhado e replicado depois noutras escolas do país. Portanto, aqui em Guimarães, o Plano Nacional de Cinema, que é dinamizado pela Cinemateca Portuguesa, pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual, o ICA, e pela Direção-Geral da Educação, inicia agora esta nova ação no ciclo de cinema comentado, com o objetivo, em primeiro lugar, de valorizar a rede de teatros e cineteatros portugueses e de, digamos, dar visibilidade à relação que esta rede deve ter com as escolas. E trata-se de começar uma nova caminhada para nós. E essa caminhada é o quê? É reconhecer que a fruição artística do cinema e do audiovisual representam para nós uma das experiências
mais profundas e mais transformadoras que qualquer ser humano pode vivenciar. Nós temos essa convicção no Plano Nacional de Cinema. E, ou seja, as mulheres e os homens das câmaras de filmar têm feito a diferença no século XX e no século XXI. E, para isso, nós temos estado a disponibilizar para as escolas um conjunto de recursos de apoio ao trabalho que os professores fazem e que, pensamos, reúnem qualidade artística, científica e pedagógica e que têm por objetivo, no fundo, ampliar a forma como as escolas se apropriam desta área, desta arte do cinema e desta área do audiovisual. E, já que estamos no templo mágico do ecrã escuro que está aqui, aprofundar a forma como as escolas se apropriam da arte do cinema. Descobrindo, experimentando, fruindo, filmando, no caso das escolas, sempre com referência às linhas de orientação que nós temos por parte das tutelas da educação e da cultura para a área das artes nas escolas. Portanto, eu não vou alongar, mas terminava dizendo que, sendo o Plano Nacional de Cinema um projeto de ação, porque é isso fundamentalmente que ele é, esta iniciativa é muito importante para nós, pretende dar sustentabilidade aos novos recursos que o projeto tem no terreno, uma plataforma de filmes em streaming exclusiva para escolas, a realização destas sessões de cinema comentadas em várias cidades do país, com a presença de escolas e de alunos das áreas do audiovisual e multimédia, e uma coleção de dossiês pedagógicos, que é de acesso livre para todos, para o público em geral e para as escolas, e que são passíveis de se cruzar com o trabalho que as escolas desenvolvem no âmbito do chamado Plano de Recuperação de Aprendizagens, o Escola Mais 21-23, que é a grande prioridade de trabalho para as escolas neste ano letivo. E que vai justamente ser apresentado daqui a pouco por um membro, um elemento da direção do Cineclube de Guimarães e que é autor de um dos dossiês pedagógicos sobre o filme que vamos ver hoje. Portanto, eu não vou dizer mais nada sobre isso, porque é um privilégio e uma honra que o professor Dr. Paulo Cunha possa partilhar connosco o seu conhecimento sobre este filme e, portanto, depois falaremos sobre isso mais à frente, e passava de imediato às duas intervenções gravadas. Primeiro, a intervenção do professor João Costa, o secretário de Estado Adjunto e da Educação, e depois, logo a seguir, o Dr. Nuno Artur Silva, secretário de Estado do Cinema, do Audiovisual e Média. Muito boa tarde. Na impossibilidade de estar convosco presencialmente, não quis deixar de enviar este testemunho e esta mensagem, recorrendo à imagem, nada mais adequado do que este meio no âmbito do nosso Plano Nacional de Cinema, para dar o meu testemunho de entusiasmo por todo este trabalho que tem vindo a ser feito pela equipa que a doutora Elsa Mendes coordena no Plano Nacional de Cinema, pelas autarquias, como aqui a Câmara Municipal de Guimarães, que tanto tem apoiado as escolas que aderem ao Plano Nacional de Cinema, por todas as escolas que são escolas PNC neste momento, por tudo aquilo que têm vindo a fazer enquanto exploração deste potencial maravilhoso que é ter o cinema na escola. É nosso objetivo, e neste trabalho conjunto com o Ministério da Cultura, neste plano, através deste plano, cumprir várias missões. Por um lado, formar públicos que não apenas vão ao cinema, mas que sabem ver cinema, sabem apreciar cinema, sabem dominar as linguagens que o cinema encerra, sabem ter um olhar crítico e informado sobre aquilo que veem, ou seja, que são verdadeiros espectadores e não apenas consumidores
de cinema. Interessa-nos também que o cinema na escola seja explorado não apenas como um fim em si mesmo, o que já seria absolutamente louvável e digno do nosso trabalho, mas também como um instrumento para se aprender melhor. É através do cinema que muitas vezes despertamos para temas, seja nas ciências, seja na história, seja na cidadania, seja na geografia, nas mais variadas áreas. A quantos de nós já aconteceu, após a visualização de um filme, ficarmos com curiosidade de aprofundar algum tema, de distinguir factos de ficção, de saber mais sobre onde foi filmado, como se fez, quem são aquelas personagens, qual a base real, qual a base argumentativa e até opinativa que está por trás de um determinado filme. E, portanto, não encaramos o Plano Nacional de Cinema como algo acessório, como uma atividade extracurricular, mas sim como currículo em sentido estrito, ou seja, um instrumento que está nas escolas, que está ao serviço das escolas, para que os alunos aprendam mais, aprendam melhor, aprendam sobre o próprio objeto. O filme que é transmitido hoje é um filme maravilhoso, já tive a oportunidade de o ver também, que retrata dias absolutamente estonteantes da nossa história e sobre os quais nós podíamos ter imensos relatos, os alunos se calhar podiam ler vários textos e certamente aprenderiam, mas ao terem o contacto com o som, com a imagem, quase conseguindo pôr-se eles próprios no lugar de quem estava nestes dias, é uma experiência que de facto o cinema garante. Quero agradecer muito ao professor Paulo Cunha, o autor do guião, do caderno do dossiê pedagógico que acompanha o trabalho que pode ser feito nas escolas por este filme. É muito bom termos estas parcerias, termos estes especialistas em cinema da nossa academia que nos ajudam a fazer o nosso trabalho de uma forma mais capaz, mais integral. Esta tem sido, aliás, uma orientação do Plano Nacional de Cinema, densificar o seu trabalho através destes dossiês pedagógicos. O plano está com uma energia e com uma vitalidade absolutamente deslumbrantes, e de novo eu felicito a equipa por isto e também por saberem encontrar estes parceiros adequados, estes parceiros certos. Finalmente, queria deixar uma palavra de grande carinho e apreço pelo trabalho, pelo quanto as nossas escolas têm aproveitado esta oportunidade. Nós, ministérios, tomamos estas iniciativas na forte convicção de que elas não acontecem só por estarem criadas, elas acontecem porque, felizmente, temos professores no terreno, nas escolas, que sabem tirar partido delas para levar mais vida aos alunos, levar mais aprendizagens. Destaco aqui, porque ainda não o fiz num evento PNC, a felicidade que tive quando vi que naquele prémio que todos os anos fazem do professor do ano, a professora Elsa Cerqueira, uma entusiasta do cinema na escola, do ensino da filosofia através do cinema, foi a distinguida no ano passado. É uma mensagem extraordinária que a sociedade, que é quem reconhece este prémio, dá do valor que o Plano Nacional de Cinema tem nas escolas e da criatividade associada também à profissão docente. Por isso, deixo-vos o meu abraço, também na certeza que numa das próximas sessões estarei presencialmente como hoje gostaria de estar. Muito boa tarde a todos. Quero começar por saudar a realização desta primeira sessão comentada do Plano Nacional de Cinema, cujas 3 sessões de cinema comentadas integram a rede de teatros e cineteatros portugueses e trata-se de uma iniciativa conjunta das áreas governativas da educação e da cultura. O Plano Nacional de Cinema é operacionalizado por uma equipa de trabalho que integra elementos da Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema, do Instituto de Cinema e Audiovisual e da Direção-Geral de Educação. A missão do Plano Nacional de Cinema é criar, junto da comunidade escolar, o gosto pelo cinema, valorizando-o enquanto forma de arte e também promovendo um programa de literacia para o cinema e de divulgação de obras cinematográficas nacionais.
a formação de professores na área da literacia fílmica e educação cinematográfica e o recurso a convidados externos constitui uma ferramenta importante para que a comunidade escolar, as crianças e os jovens, possam ter acesso a mais imagens em movimento, dotando-as de sentido crítico e estético. Num momento em que há cada vez mais imagens, em cada vez mais ecrãs, parece-nos fundamental realçar a importância que tem a reflexão, o debate sobre o que são estas imagens, o espírito crítico sobre o trabalho do cinema e também valorizar a ida às salas de cinema e o cinema como uma atividade coletiva em que as pessoas participam e discutem o que acabaram de ver. Em cada sessão será projetado um ou mais filmes da história do cinema português, incluindo ficção, documentário e animação. São diferentes olhares e retratos que permitem experimentar emoções novas e fortes e esta experiência inigualável que é ver os filmes em sala. Quero aproveitar para uma palavra de agradecimento, deixar uma palavra de agradecimento ao Secretário de Estado Adjunto e da Educação, meu colega e amigo João Costa, à doutora Elsa Mendes, que é a Coordenadora Nacional do Plano Nacional de Cinema, ao doutor Paulo Cunha, que efetuará a apresentação do dossiê pedagógico nesta sessão, e aos professores presentes e ao público em geral. Por fim, ao Centro Cultural Viel Flor, que integra a rede de teatros e cineteatros portugueses, ao Cineclube de Guimarães e à Escola Secundária Martins Sarmento. Portanto, espero que tenham uma ótima sessão e bom cinema para todos. A luta dos trabalhadores portugueses contra a exploração e contra a opressão, por melhores salários e por uma vida melhor, o regime político minado por crises internas. Boa tarde, então, obrigado por terem vindo a esta sessão, esta colaboração entre o Cineclube de Guimarães e o Plano Nacional de Cinema. Eu estou aqui como académico, não como dirigente do Cineclube de Guimarães, e por isso aquilo que me cabe aqui falar um bocadinho é sobre este dossiê pedagógico que está disponível como um recurso para todos os professores do Plano Nacional de Cinema e também para todos os interessados. Foi um privilégio grande quando a doutora Elsa Mendes me telefonou a convidar para participar neste projeto, que eu aceitei logo de imediato, até de forma irresponsável, porque na altura não tinha assim muito tempo disponível, mas não podia deixar de dar este contributo. Eu tenho acompanhado a evolução do Plano Nacional de Cinema desde o seu início, com grande entusiasmo. Aqui também o Cineclube de Guimarães tem colaborado, temos aqui alguns professores que também têm colaborado connosco, daqui do centro da cidade, mas também de Pevidém e de outras escolas do concelho. Portanto, por isso foi com grande alegria. E ainda mais, quando soube qual era o filme que tinham escolhido para mim. As Armas e o Povo é um filme muito importante na história do cinema português, mas também na história de Portugal. Fala de um dos grandes momentos dos últimos séculos, que eu não vivi, eu também nasci depois do 25 de Abril, mas como a minha formação de base foi na história e particularmente na história contemporânea, é um momento que eu também estudei desde o tempo da faculdade. Mas acredito para estas novas gerações, que já nasceram nos anos 80, 90, 2000 e já no século XXI, é um filme que é muito mais do que um documento histórico, é um filme que também nos permite, de alguma forma, não só assistir à Revolução, mas viver a Revolução de dentro. E este filme em particular, e mais do que qualquer outro, produzido naquele período, é um filme muito especial, precisamente por causa desta carga coletiva. Foi um filme de união de todo o setor cinematográfico, também com a colaboração de muitos profissionais da televisão e amadores de cinema. Estas imagens que nós vimos, que estão aqui todas reunidas neste filme, resultam então destas várias colaborações. Há aqui imagens que nós já vimos na televisão, que foram captadas pela RTP na altura em direto, que nós já vimos noutros filmes, e este filme tem este grande mérito de ser um filme que tenta contar todas estas histórias. E mais do que qualquer outro, é um filme que nos mostra os protagonistas políticos, que nós vimos agora aqui no final, sobretudo o Mário Soares e o Álvaro Cunhal, mas também nos mostra aqueles anónimos que nas ruas de Lisboa, do Funchal, do Barreiro, que são as imagens que nós vemos, são dessas localidades, viveram este 1º de Maio em liberdade. E faz também o diagnóstico.
e daquilo que foram 48 anos de ditadura e daquilo que foram 48 anos de resistência a essa ditadura, de pessoas que morreram a lutar, que foram torturadas. E por isso é que estas imagens também acabam por mexer com pessoas que viveram este período e que o sentiram de forma muito, muito particular. Muitas vezes não diretamente, porque na altura ainda eram jovens, mas através também das experiências familiares e das suas relações. O dossiê pedagógico existe precisamente para nos ajudar a ver este filme. Este e os outros são muitos dossiês pedagógicos que foram feitos com a colaboração de diversos académicos, professores de cinema, professores de estudos artísticos, de outras áreas muito próximas do cinema. Mas apesar do meu nome constar no título deste dossiê pedagógico das Armas e do Povo, eu não posso também deixar de agradecer, porque tal como as Armas e o Povo, este também é um trabalho coletivo. Foi um trabalho de longos meses e, em primeiro lugar, à doutora Elsa Mendes e à sua equipa que definiram este modelo. Esta estrutura deste dossiê pedagógico é uma estrutura que vocês vão encontrar com ligeiras diferenças, porque há filmes que são diferentes uns dos outros e têm essas particularidades, mas 90% desta estrutura é igual para todos os filmes. E, portanto, é um modelo que foi testado, foi discutido por uma equipa muito, muito vasta e que nos foi lançado já esse desafio. Portanto, isso foi logo o ponto de partida, foi encontrar já um modelo que funciona muito bem e que eu acho que eu espero, sinceramente, que venha a ser útil. E depois também foi um trabalho de colaboração com outras pessoas, desde o Dr. Tiago Batista e a Dra. Mariana Liz, na revisão científica, troca de e-mails e de conversas, precisamente a afinar. Porque, para além de definirem este modelo pedagógico, a equipa também sabia exatamente qual era o público-alvo destes dossiês, precisamente por causa desse contacto ao longo dos anos em diversas regiões do país. E, portanto, foi muito útil essa revisão pedagógica e também a revisão linguística da doutora Marta Lisboa. Foi muito importante, precisamente para afinar este modelo. Foram conversas ao longo de vários meses e, portanto, este resultado que aqui está é o resultado também de uma equipa que muitas vezes está invisível, mas que é fundamental para que o dossiê pedagógico tenha este produto final. E também o trabalho de design, que eu já não acompanhei de perto, porque não era essa a minha função, mas também acho que ficou muito apelativo e muito cativante. A estrutura, então, divide-se basicamente em 3 partes. Uma parte que tem a ver com aquilo que vem antes do filme, que nos tenta contextualizar como é que surge o filme, porque é que surge o filme, quem é que o promoveu. E no caso das Armas e o Povo é um filme diferente dos outros filmes que estão nestes dossiês, porque é um filme coletivo, não é propriamente de um realizador, de um argumentista, é um filme com características muito, muito especiais. E nós conseguimos também reunir uma série de informações inéditas, também graças ao trabalho da Cinemateca Portuguesa, que lançou o filme em DVD, que o restaurou. Esta cópia que aqui vemos com estas cores vibrantes é a primeira vez que é possível ver numa sala de cinema, porque o filme foi perdendo ao longo dos tempos essa qualidade da película e, felizmente, agora, através desse trabalho de restauro da Cinemateca Portuguesa, também foi possível recuperar uma série de depoimentos que estão nos extras do DVD, da edição do DVD, que também me foi muito útil na elaboração deste dossiê. E depois também permite, porque nós encontramos muitas informações contraditórias sobre as Armas e o Povo, desde pessoas que colaboraram com o filme, contextos de produção, o número de pessoas envolvidas, e também este trabalho de investigação muitas vezes não se trata somente de encontrar informação nova, mas também de validar aquela informação que circula muitas vezes em páginas da blogosfera e em publicações menos credíveis. E, portanto, também isso é um desafio importante, e por isso é que no final vem sempre as referências bibliográficas, filmográficas e todo o tipo de referências que podem ser úteis para esse validar da informação. E depois a principal parte do dossiê pedagógico, e confesso que foi aquela que me deu maior gozo e prazer em fazer, também foi um desafio, mas tem a ver também com aquilo que é a minha atividade profissional. Eu sou professor de cinema e eu ensino cinema. E as Armas e o Povo, para além de ser este documento histórico fascinante sobre um período irrepetível na história de Portugal, é, sobretudo, um grande exemplo de como a arte cinematográfica pode contar histórias. E o filme conta-nos, para além daquilo que é normalmente o primeiro visionamento que nós retemos na nossa memória, que é a narrativa, o que é que está a ser contado. As Armas e o Povo
como é um filme feito por muitos cineastas, também fruto de uma discussão coletiva. Só para terem uma ideia, o filme usa essas imagens rodadas entre o 25 de Abril e o 1º de Maio de 74, mas ele durou um ano a ser montado. O filme só estrearia precisamente em 1975, no primeiro aniversário do 25 de Abril. Por isso foi um filme que foi montado ao longo de um ano, com o contributo de muitas pessoas e fruto de muitas discussões. Porquê? Em primeiro lugar, porque nesse ano aconteceu muita coisa neste país, e o filme também vai refletindo isso, mas é a própria forma de se usar o cinema para contar histórias dentro da história. E nessa parte da análise fílmica, que é uma parte mais objetiva, em que nós procuramos selecionar algumas cenas e sequências marcantes do filme, começamos pelo fotograma e analisamos o fotograma não apenas naquilo que ele nos diz de forma imediata, mas também lendo aquilo que são as formas da língua cinematográfica, da linguagem cinematográfica. Ver o enquadramento, ver o movimento da câmara, ver o ângulo, e isso é o primeiro exercício. O segundo, em que nós analisamos a composição de um plano, de uma cena através de diversos enquadramentos, também nos permite contar essas histórias. E aquela cena que eu escolhi para esse segmento é precisamente esta final, em que o Álvaro Cunhal acaba o seu discurso e se agarra aos dois militares, e a câmara, de forma muito criteriosa, elimina o Mário Soares do plano, portanto, anulando aquilo que era também o principal rival do Partido Comunista nas primeiras eleições livres que viriam meses depois. Por isso, a câmara ajuda também a contar estas histórias que não são óbvias ao primeiro visionamento, mas que estão lá. E a forma como se decompõe essa escala de planos e esse movimento de câmara permite-nos também ver o jogo entre sons e imagens, quando há certas frases emblemáticas que são ditas, quem é que está no plano e quem é que está excluído do plano. E depois a sequência também que eu escolhi para trabalhar em termos de linguagem cinematográfica foi a sequência do bairro periférico, do bairro de Lata, na periferia de Lisboa, que foi conduzida pelo Glauber Rocha, um cineasta brasileiro, o único estrangeiro que colaborou neste filme. E ele colaborou porque ele na altura estava em Paris, estava na Europa, em Paris, e quando soube do 25 de Abril foi dos primeiros que decidiu vir para Portugal. Ele está em Portugal logo no dia 26 e junto com os cineastas portugueses, ele que era um cineasta mais experiente, junto com os cineastas portugueses também ajudou a criar este filme. E por isso há muitos segmentos do filme onde nós ouvimos alguém a falar com um sotaque brasileiro, é o Glauber Rocha, e são daquelas cenas mais cativantes, empolgantes, espontâneas do filme. E nessa sequência no bairro de Lata, para além do Glauber dar voz aos populares, aos anónimos, muitas daquelas pessoas nós nem conseguimos perceber os nomes delas, e hoje em dia, por muito que tentássemos, não conseguimos descobrir a sua identidade, precisamente porque são pessoas anónimas que desapareceram e que não figuram em nenhum livro de história sobre o 25 de Abril e o 1º de Maio, mas estão neste filme, esses depoimentos também da população. Também há um jogo muito cénico que é muito comum nos filmes do Glauber Rocha, um sentido muito alegórico, olhar para a história de uma forma muito alegórica. E a maneira como ele escolhe os enquadramentos é muito elucidativo daquilo que era o seu posicionamento. Se lembram bem, a última pessoa que ele entrevista é uma senhora chamada Diolinda, que está num plano inferior ao dele, está atrás de uma cerca de madeira, e o Glauber está lá do alto dele, nessa posição de superioridade. E aquela senhora não acredita na Revolução. A senhora diz que não vai ao 1º de Maio porque ela não acredita. Acha que o país não vai melhorar, a condição de vida dela não vai melhorar, e ela continua ali, encarcerada, metaforicamente, naquela prisão. E é contra isso que o Glauber tentava lutar. Não era só uma democracia de eleições e de partidos políticos, pluripartidária, mas era uma democracia em que as pessoas, que a vida das pessoas realmente mudasse. E por isso é que ele dá aquele destaque àquela de Olinda, e é a frase que está precisamente a abrir o dossiê pedagógico. Depois desta parte sobre o filme, temos uma última parte que é sobre o que é que ficou do filme. Então, os diálogos que o filme estabelece com outras formas de expressão, naturalmente outros filmes, mas também e sobretudo neste filme muito em particular, porque era algo muito importante também naquela época, a importância da música.
O filme começa com o Grândola e acaba com o Grândola Vila Morena do Zeca Afonso, mas pelo meio tem o contributo de muitos outros músicos importantes. O Zé Mário Branco fala no filme numa condição de refratário, mas a música dele está lá e a música de muitos outros cantores importantíssimos daquele período. E por isso o filme também dialoga com outras formas de expressão. E finalmente a recepção do filme foi uma recepção muito conturbada. O objetivo do filme era que ele tivesse a ser exibido nas salas de cinema logo na semana a seguir, no dia 8, 9, 10 de maio de 1974. No entanto, este processo gigantesco, estavam 10 equipas de rodagem espalhadas pela cidade de Lisboa, mais muitos contributos que vieram de outras cidades, do Barreiro, do Funchal, de cineastas amadores, da televisão. Portanto, isso tornou praticamente impossível fazer o filme num curto espaço de tempo. E depois a própria evolução social, política do país também fez com que esta unidade dos cineastas portugueses vivida no 1º de Maio acabasse também por se fragmentar em lutas sindicais e entre cooperativas e o Instituto de Cinema. Portanto, isso acabou por atrasar o filme, porque se discutia muito o que é que o filme deve deixar como contributo para o futuro. Portanto, nós também temos de perceber que este é um filme feito naquele contexto, entre 74 e 75, é um filme datado, e este manual ajuda-nos também a munir-nos de ferramentas para descodificarmos também essas narrativas que estão escondidas no filme e que funcionam também como subtexto. Por isso foi um grande prazer. Ainda, por falar em prazer, no fim do filme há uma série de sugestões lúdicas, de jogos, para que os professores possam desafiar os alunos não só a ver o filme, mas a trazer o filme para a atualidade, a pôr o filme em confronto com aquilo que está a acontecer à nossa volta. Nos últimos 2 anos, por causa desta condição pandémica, voltou-se a questionar muito a necessidade de se celebrar na rua, em multidão, o 25 de Abril e o 1º de Maio. Por isso, é um debate que está sempre atual, e é importante também sensibilizar os jovens, aqueles que não viveram o 25 de Abril, que não sabem sequer o que é que foi o 25 de Abril, e às vezes, na condição de professor, ainda me espanto muito com estudantes universitários que não sabem muito bem o que é que foi o 25 de Abril. Não sabem o que é que acabou no 25 de Abril e o que é que significou o 25 de Abril. Por isso é importante mostrar este filme, é importante que as pessoas o vejam, mas que o vejam não apenas como um mero vestígio do passado, mas como uma obra viva, que nos permite também ajudar a compreender melhor o presente e o futuro, quem sabe. Não querendo abusar do meu tempo, acho que ainda temos aqui uns minutos, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, não só para mim, mas também para a doutora Elsa Mendes. Se não, estamos todos cansados. Isto de ver filmes revolucionários cansa, não é? Mas a palavra é vossa, se entenderem fazer algum comentário. 3 notas só. Em primeiro lugar, é mesmo o poder do cinema, não é? Porque muitas palavras, muitas coisas se podem escrever, mas de facto está aqui um momento em que o cinema assume todo o seu poder para representar a realidade. Isso é espantoso. Segunda nota é a análise fílmica que é feita neste dossiê e que o Paulo esteve a descrever, mas gostava de destacar, porque são momentos muito bem escolhidos. O fotograma, a forma como o fotograma é analisado, depois destacando um cromatismo vibrante, não é? Que esta versão tem, e portanto quase que podemos pegar pelo dossiê por aí, não é? Pela análise fílmica. E depois as sugestões pedagógicas, que estão muitíssimo bem construídas, porque há um apelo direto à participação dos alunos através do ouvir a revolução, pintar a revolução, desenhar a revolução, cantar a revolução. Isto são propostas para os alunos. Portanto, podem imaginar, quem ainda não viu, como é que o dossiê, portanto, funciona como um repto para os professores fazerem trabalhos muito práticos e trabalhar competências artísticas, plásticas, musicais dos alunos. Portanto,
Parabéns.